Meus amores, eu tinha uma live programada para hoje, mas tive um probleminha técnico aqui, então eu resolvi gravar o que eu ia falar na live. E eu vou fazer como se fosse a live, porque é ao vivo mesmo. Então, eu não vou editar esse vídeo do jeito que ele sair, vai ficar, tá certo? Que é como se eu estivesse fazendo ao vivo. Então, tô fazendo aqui no mesmo horário que estava marcado a live, eu vou subir ele daqui a pouco, mas depois eu vou ver o que que aconteceu aqui direitinho, pra gente poder manter aí essas lives todas as quartas-feiras, tá bom? Bom, vamos lá. A live de hoje eu vou fazer uma prática para ensinar vocês a elevarem a positividade quando algo não estiver muito legal, ou pelo contrário, ou quando algo estiver bem legal, e aí você quer ainda manter essa vibração e você faz essa prática. Então ela serve tanto para momentos que você está com a vibração um pouquinho mais baixa, que não tá muito legal, e aí, né, você quer elevar um pouquinho mais essa vibração, ou para momentos que você tá com a vibração muito elevada e você quer manter isso, não quer perder, e aí você faz essa prática também. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ler para vocês, porque eu tirei essa prática, que é uma prática que eu tô aprendendo ainda a fazer, mas que ela já tá dando muito certo para mim. Na verdade, eu tô aprendendo não, eu tô praticando há pouco tempo, mas eu aprendi ela há umas 3 semanas atrás e eu comecei a colocar ela na prática. Praticando mesmo, assim, quase que todos os dias, tá? Essa prática eu tirei desse livro aqui, da Esther Hicks e do Jerry Hicks, que é Peça e Será Atendido, tá? Se vocês tiverem interesse aí em procurar, né? Que esse livro ele tem várias práticas que são fantásticas, que é pra gente manter a vibração elevada, porque é um livro que fala sobre lei da atração e como que a lei da atração ela funciona. E a gente, o livro, né? O livro fala que a gente atrai o que a gente sente, não só o que a gente pensa, o que a gente mentaliza, o que a gente visualiza. Se a gente não sentir, se a nossa vibração não tiver elevada, a frequência elevada, o que que acontece? A gente não consegue alcançar com mais rapidez e mais facilidade o que a gente está desejando, tá? Então, essa prática que eu trouxe hoje, ela se chama Livro dos Aspectos Positivos. Eu vou ler um trechinho do livro, porque que ele explica, né, por que a gente deve fazer essa prática, e aí eu vou falar as minhas anotações, tá bom? Ó, use este processo quando emoções positivas fluírem através de você em resposta a um pensamento no qual esteja concentrado e você quiser aproveitar mais a onda dos pensamentos positivos. Então, é como eu falei, se algo tiver muito legal e você estiver com a vibração lá em cima e quer ainda manter mais ainda essa vibração, pode usar essa técnica, tá? Use esse processo quando estiver consciência de que não se sente bem em relação a um assunto, que requer uma atenção especial e quiser aprimorar a sua vibração a respeito. Então, se você está com, né, um pouquinho para baixo e não está querendo ficar naquela emoção, não está querendo ficar numa emoção de vibração mais baixa, aí você pode usar essa técnica. E use esse processo quando se sentir bem em relação à maioria dos assuntos em que se concentra, mas houver pequenos obstáculos que queira transformar em pontos positivos, tá? Uma coisa que eu quero deixar clara aqui é que você não deve usar essa prática, né, essa técnica, pensando assim: amanheceu triste, tá? E você tem motivo para estar triste. E aí você fala: não, eu não quero ficar triste, eu não posso sentir tristeza. E eu vou usar aquela prática do livro dos aspectos positivos para sair dessa tristeza. Mas é muito importante a gente entender as nossas emoções, tá? A gente não fala para se manter positivo o tempo todo para ignorar as emoções. A gente sente raiva, a gente sente frustração, a gente sente tristeza, a gente sente angústia,
sabe? A gente sente ansiedade, a gente sente medo e é importante a gente olhar para essas emoções. Não ignorar elas, não, 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 eu não posso sentir porque eu já vi em vários lugares que eu tenho que me manter positivo. Não é isso, tá? Não é isso. A gente se mantém positivo para se sentir bem, para elevar a nossa vibração, porque é uma delícia a gente se sentir bem, porque é gostoso a gente estar feliz. Quando a gente está positivo, a gente está feliz. Então, não é para você ignorar os seus sentimentos. Mas eu também sugiro que você não não fique preso ali, acorrentado a esse sentimento. Se você percebeu que esse sentimento de tristeza está muito além do que até você deseja, aí sim eu recomendo usar essa prática. Mas nos dias que você estiver triste, chateado, com medo, melancólico, dá uma olhadinha para essa emoção, tá? Vê por que essa emoção está aí. E aí, daí para frente, você vai melhorando o seu aspecto ao ver ali aquela emoção. Você vai aprender com isso, a lidar com aquela emoção, porque é isso que a gente tem que fazer. Olhar de frente e encarar a emoção. Por que ela tá aí? Nossa, por que eu tô sentindo isso? Tá certo? Então, é sobre isso, tá? Não é sobre você ignorar o que você sente, tá bom? Aí eu coloquei aqui que esse exercício, ele diminui bastante aquela sensação ruim que a gente tem, né? Quando a gente tá com alguma emoção ali reverberando e a gente, depois, né, de ter feito todo esse processo de olhar para a emoção, tudo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esse final de semana, tá certo? Nesse final de semana, agora, no dia 9 de dezembro, a gente está em 2023, e eu fui participar de um hot seat. O que é um hot seat? É quando tem uma pessoa que ela é a mentora e tem os mentorados, tá? Eu fui participar de um hot seat com uma pessoa que eu admiro muito, que é a doutora Tânia Martinho. Se você quiser conhecer, ela fala muito sobre os ensinamentos dos Abrahams, que explica direitinho aqui nesse livro, Peça Será Atendido. E os Abrahams, eles falam muito sobre a gente estar com as vibrações bem elevadas para a gente poder atrair o que a gente quer na lei da atração. A doutora Tânia, ela traduz os áudios dos Abrahams e ela ensina, né, dá também um caminho aí através dos conhecimentos dela para poder ajudar a gente a entender melhor os ensinamentos, tá? Não vou explicar agora quem são os Abrahams, porque não é o foco desse vídeo, tá bom? Mas se você tiver interesse em saber quem são os Abrahams, quem é a doutora Tânia, ela tem um canal chamado Academia do Desenvolvimento Humano, se eu não me engano é isso. E aí você pode aprofundar mais nesse assunto lá. Mas, enfim, o hot seat com a doutora Tânia é o seguinte, são 2 cadeiras, ela fica de frente para a pessoa faz a pergunta ou fala de algo maravilhoso que ela manifestou, e ali a gente vai tirando ensinamentos através das histórias das pessoas que estão ali no palco falando com ela. E foi simplesmente incrível. Eu vivi um momento maravilhoso nesse final de semana e eu saí desse hot seat e saí também do hotel onde a gente estava para esperar esse evento acontecer. O hotel era fantástico, era um resort em Ribeirão Preto, maravilhoso. Então, assim, a gente já estava vivendo muita abundância e alegria ali naquele momento, né? Naquele final de semana. Só que na hora que eu entrei no ônibus para poder vir para São Paulo, eu abri o meu WhatsApp e vi que eu tinha uma notícia não muito boa ali no meu grupo da família. E aí eu dei uma olhadinha no grupo da família por parte de mãe, né? E eu dei uma olhada nesse grupo e vi que um primo nosso tinha falecido e ele já estava bastante doente. Mas eu não sabia que estava tão grave e achei até que ele fosse se recuperar, porque ele teve um AVC, ele já tinha tido outros, ele já tinha se recuperado, mas dessa vez não foi assim. E aí, quando eu li aquela notícia, eu fiquei bastante impactada. Eu falei, poxa, que pena. E aí eu fiquei lembrando dele, o quanto ele era bom, o quanto ele era amoroso.
E eu tinha acabado de sair de um lugar maravilhoso em que eu estava realmente muito feliz, mas me veio aquela onda de tristeza. Eu sentia aqui, assim, muito aquela tristeza, aquela vontade de chorar. E aí eu tentei reprimir esse sentimento de tristeza, porque eu não queria deixar de sentir a felicidade que eu estava sentindo. E aí eu tenho uma tia que estava comigo e ela perguntou para mim, o que que você lembrava dele que te faz feliz? E aí a gente começou a fazer esse exercício. Bom, eu lembrava de que ele cozinhava muito pra gente, a gente se reunia naqueles momentos felizes, e eu fui lembrando das das lembranças, tá redundante, né? Mas eu fui lembrando das coisas boas que a gente passou ali naqueles momentos, né, passados. Mas a minha tristeza, ela não diminuiu, tá? A minha tristeza, ela continuou aqui. E no dia seguinte, eu sabia que eu ia ter que enfrentar o velório, enterro, que eu ia ter que ir lá dar um abraço no meu tio, nos meus primos. E aí aquilo tava, sabe, me angustiando. Eu tava me sentindo mal, porque eu ia ter que passar por aquele momento depois de um final de semana tão maravilhoso. Mas, assim, esse final de semana ele me deixou com a vibração tão elevada que no dia seguinte, quando eu acordei para ir até o velório, eu comecei a buscar os aspectos positivos de ir até aquele velório. Porque eu sabia que eu ia chegar lá, ia estar todo mundo chorando, a gente estava triste. E eu não queria transmitir a minha tristeza, apesar de estar sentindo ela, de estar validando ela e de saber que ela estava ali. E não tinha problema eu ficar triste, não tinha problema eu chorar, não tinha problema nenhum, tá? Mas eu queria, na verdade, transmitir a minha alegria, a minha alegria. Essa foi uma decisão minha. Eu podia ir e dividir com a minha família toda a minha tristeza? Podia, que estaria tudo bem, porque estava todo mundo triste, mas foi uma escolha que eu fiz, né? Fazer diferente, num velório em que eu sabia que a gente ia estar todo mundo muito triste. Então, eu comecei a pensar nos aspectos positivos de ir até aquele velório. Então, eu fiquei pensando que eu ia poder dar o meu amor, a minha alegria, as minhas condolências, o meu abraço, para mostrar que eu estava ali, para também mostrar que se eles precisassem de qualquer coisa, eles podiam contar comigo, porque essa é uma característica muito minha. Eu sou muito solícita com as pessoas à minha volta, eu sempre me ofereço para, olha, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. E as pessoas sempre contam, e elas contam porque eu realmente sou ponta firme, eu consigo dar conta daquilo. E eu vou e ofereço por conta disso, porque é uma coisa que me faz me sentir bem. Então, eu comecei a ver todos esses aspectos. Eu vou ver minhas primas, eu vou ver minhas tias, que eu não vejo há muitos anos. Tinha muitos anos que eu não via as minhas tias. Então, eu comecei a ver esses aspectos positivos. Eu vou poder abraçar meu tio, eu vou poder abraçar minha tia, E aí eu fui o caminho todo pensando nisso. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque o clima não estava pesado, a gente conseguiu passar por esse momento em família, em união. E eu consegui voltar para casa triste ainda, mas com pensamentos mais elevados do que aqueles pensamentos que a gente sempre traz depois de um velório e de um enterro. Então, como que funciona esse exercício, tá? Esse exercício você vai fazer o seguinte: você vai pegar um caderno, eu tô com o meu livro aqui dos aspectos positivos. Ele tá bem pertinho, ó. Esse daqui, eu comprei um caderno, deixa eu ver se dá pra colocar, tá vendo? Ele tem bastante brilho, ó. Eu comprei o caderno e eu comprei uma folha de EVA, um brilho, ó. Até aqui que eu fiz esses dias. E eu encapei esse caderno. Para quê? Para que ele ficasse um caderno bonito, em que eu tivesse uma sensação gostosa de escrever nele. Eu adoro brilho, então falei, não, vou comprar um EVA brilhante, porque eu quero com bastante brilho, porque eu quero que os meus aspectos positivos, eles brilhem. Então, foi com esse intuito. Aí, ó, eu coloquei aqui, na verdade, caderno dos aspectos positivos, mas você pode colocar livro dos aspectos positivos, tá? E aí você vai escrevendo coisas que
estão relacionadas à emoção que você quer sentir. Lembra que eu li lá no começo? Ah, não, eu não li as emoções. Espera aí. Deixa eu ler para vocês que tipo de emoção, quando você sentir, você pode fazer esse exercício, ó. Quando você tiver com as emoções mais elevadas: alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. E você pode fazer também quando você estiver sentindo frustração, irritação e impaciência, tá? E aí, quando você perceber alguma dessas emoções e você quiser fazer esse exercício, você vai colocar aqui, ó, que nem eu fiz, né? Que eu ia ter que ir ao velório. Então, eu coloquei ali quais são os aspectos positivos de ir até aquele velório naquele dia. Encontrar a minha família, poder dar um abraço, ser solidária. E aí eu fui colocando todos os aspectos, tá? Se você quiser pensar numa pessoa, você só quer... eu tô muito feliz, eu não tenho um motivo, né? Então, coloca ali uma pessoa que te faz se sentir muito bem, muito bem. E aí você coloca todos os aspectos. Tem uma pergunta que a gente faz, que no livro ensina, que é assim, ó: do que eu gosto em você? Então, vamos lá. Eu tô feliz e eu quero manter essa felicidade. Então, eu vou pensar no meu sobrinho, porque é uma pessoa que me deixa... Assim, quando eu tô com meu sobrinho, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não existe lugar melhor no mundo quando eu tô do lado do meu sobrinho, quando eu tô fazendo as coisas com ele. Então, assim, do que eu gosto em você? Por que eu te amo tanto? Então, você faz essas duas perguntas: do que eu gosto em você? Por que eu te amo tanto? E aí você começa a listar. Por que eu amo tanto meu sobrinho? Porque ele me faz rir, porque ele também me ama, porque ele gosta de estar comigo e eu amo estar com ele. Porque, como eu falei agora, qualquer lugar do mundo com ele fica o melhor lugar do mundo. Então, eu posso estar no lugar mais abundante e próspero do mundo, que eu vou estar com meu sobrinho, ele vai realmente ser próspero e abundante. E eu posso estar num lugar mais escasso do mundo, que se eu tiver com meu sobrinho, com certeza aquele lugar escasso, ele vai ser o lugar mais abundante do mundo. Porque eu estando com meu sobrinho, eu vou estar transmitindo muito amor para ele, ele vai estar transmitindo muito amor para mim. E a gente vai conseguir fazer essa troca magnífica de amor. E o lugar ele vai ficar impecável, ele vai ficar perfeito, ele vai ficar abundante, porque a gente se ama e a gente vai expulsar esse amor, ó, daqui do nosso cardíaco, do nosso chakra cardíaco, e vai iluminar aquele lugar. Então, eu consigo listar vários aspectos positivos do porquê que eu gosto tanto, né, disso, e o que me faz amar isso tanto. E aí você vai listando. Esse exercício ele é maravilhoso para quando você tiver com alguma angústia aqui, com alguma pessoa, em alguma situação. Esse exercício ele é maravilhoso quando você sentir que eu tenho um relacionamento com uma pessoa e não tá muito legal esse relacionamento. Faz a lista dos aspectos positivos do porquê você se relaciona com essa pessoa. Só o positivo, não foca no negativo, tá? E eu também não quero trazer aqui para você, né, como eu falei de relacionamento, e só foca nos aspectos positivos. Parece que a gente quer camuflar, né, o negativo. Lógico que se a gente está numa relação abusiva, a gente precisa olhar para isso com muito carinho, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Não, foca nos aspectos positivos que o abuso vai passar, não é nada disso, tá? Então, a gente precisa ter bastante clareza do que a gente quer para poder fazer esse exercício, para fazer ele com assertividade, com muita clareza mesmo, com muita vontade de que a sua energia melhore. Não é o relacionamento que vai melhorar, não é você, é o seu aspecto positivo, é a sua visão. Lembra que tudo que a gente faz é sobre a gente, não é sobre o outro. Eu não vou fazer isso para o outro melhorar, não. Eu vou fazer isso para eu melhorar. E eu melhorando, pode ser que a situação melhore, entendeu? Eu me amando, pode ser que o relacionamento ele melhore. Porque eu não vou permitir um relacionamento abusivo.
tá? Não vou aprofundar muito nisso, não, porque senão a gente vai expandir por um lado que não é a minha praia, tá? Falar de relacionamentos hoje não é a minha praia, tá bom? Bom, mas é isso. Espero que eu consiga te ajudar de alguma forma a entender essa técnica e como fazer para você melhorar aí o seu astral naquele dia que você acorda e, ai, acordei mal e não sei por quê. Ah, não quer morar nesse sentimento? Quer elevar um pouquinho mais para poder até conseguir fazer as coisas, né? Para aquele dia que a gente está procrastinando, não sabe por quê, não consegue sair do lugar, aquela âncora lá puxando a gente lá para o fundo, né? Então, faz esse exercício nesses momentos que ele te ajuda a manter essa vibração bem alta. E se você tiver interesse também, faça esse exercício quando sua vibração estiver muito, muito alta para que você consiga manter ela. E é isso, eu espero que eu consiga de alguma forma ajudar vocês. Bom, esse é um vídeo gravado, mas vão ter lives, tá? Deixa eu entender aqui o que aconteceu. E aí, nas próximas semanas, eu vou organizar direitinho pra gente ter. Eu gosto desse horário das 3 horas da tarde, mas se você quiser deixar aí nos comentários qual horário ficaria melhor para vocês, aí a gente vai se organizando na comunidade ali para poder fazer num horário que fica melhor para a maioria, tá bom? Então é isso, eu tô esperando vocês no próximo vídeo.